todos e todas, sejam muito bem-vindas. Hoje vou fazer uma live especial, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai participar daqui dessa live e vai contar um pouco da trajetória dela, né? E deixa eu te falar, o nome dela é Giovana. E ela foi uma das primeiras pacientes minhas no método Slim Forever. Então ela se prontificou hoje a vir aqui e compartilhar, né, a jornada dela aqui com vocês, tá bom? Vamos só esperar ela entrar e a gente já começa. E vocês, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, para quem me acompanhou aqui, eu estive, né, no Brasil, visitando minha família esse mês de março, e agora de volta, né, na ilha Irlanda, de volta ao trabalho, né? Então, de volta à rotina, e aqui ainda está frio, né? Então foi um pouco de um choque de temperatura, enquanto no Brasil estava um calor, né? Aqui na Irlanda ainda está bem frio. Oi, Janice, tudo bem? Tô fazendo uma live especial hoje com uma convidada minha, a Giovana, que já vai entrar, e ela vai nos contar um pouco mais sobre a jornada dela, né, com emagrecimento, com a hipnose. Ela vai contar um pouco, né, de como é a experiência da hipnose e principalmente os resultados, né, maravilhosos que ela teve aqui. Com o método, né, Slim Forever. Então, hoje, Giovana, eu vou aqui te mandar o convite. Vamos ver se vai estar certo. Mandei o convite, Gi. Ver se você recebeu esse convite. Vamos ver se vai estar certo. Então, como eu estava falando aqui, né, estamos aqui, vamos ver, eu aceitei aqui, vamos ver, entrar ao vivo, vamos ver, vamos ver, aceitar, entrar ao vivo, e Deu certo. deu certo. Oi, Giovana, tudo bem com Oi, você? Ângela, que prazer participar dessa live maravilhosa de um assunto que interessa a tantas pessoas. Obrigada. É, eu que agradeço por aceitar esse convite, em se prontificar a participar aqui dessa live, né? Como eu falei para você, essa é uma conversa, né, que a gente vai ter. Como eu e você, a gente sempre tem, né, nossas conversas antes das sessões e tal, mas hoje a gente vai, né, aqui compartilhar um pouco dessa tua jornada maravilhosa, em primeiro lugar, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. E você pode se apresentar, então, para o pessoal. Oi, pessoal. Obrigada pela participação. Meu nome é Giovana. Eu vivo em Dublin, na Irlanda, já tem mais de uma década. Eu conheci a Ângela através de um contato de um amigo e de amor, né?
obviamente, por isso que eu segui esse contato com a Ângela, e a gente está nesse processo já tem muitos meses. Sim. A nossa jornada teve o propósito de emagrecimento, onde eu já não sabia mais o que fazer, então eu comecei a procurar o que poderia ser muito benéfico para mim. E aí eu resolvi fazer o programa do Slim, e temos bons resultados. Eu ainda estou na minha jornada, mas temos bons resultados de um emagrecimento e hoje já se foram eliminados 16 quilos. 16 quilos. 16 quilos, Ângela. Parabéns, nossa, 16 quilos é muita coisa. É muito, né, Giovana? Sim. Então assim, né, voltando assim, a história da maioria das mulheres que vem a mim, você já tinha tentado, né, várias coisas antes, né? E essa é a maioria dos casos que vem a mim, procura a hipnose como um último uma última opção, assim, quando nada funcionou, e não é culpa, né, sua, não é culpa de ninguém, é porque realmente, às vezes, faltou a informação, né, ou faltou encontrar a pessoa certa, né, ou escutar que alguém fez e funcionou. Então, que métodos você fez antes? Foram dietas, não foram? Dietas restritivas? Pois essa parte de simplesmente de não saber, de não conhecer que existe essa opção desse método que é tão benéfico. Eu realmente estava no escuro, eu não sabia. Eu tentei inúmeras dietas, eu tentei ter a parte de colocar exercícios físicos, também tentei bastante fazer dietas de vegetais que não fossem ácidos. Sim. Nesse nível chegou. Cortar carboidrato, desenvolvimento de açúcar, ajudava, mas aí tinha feito rebote de algum outro momento, porque eu acho que a questão é que você precisa estar mentalmente programado para evitar cair na esbórnia da comida, de reduzir porções. E isso foi muito difícil, essa parte para mim. Eu sentia que faltava um respaldo fora dos meus momentos, porque eu acho que assim, não foi nem questão de fazer inúmeras dietas, foi manter o processo, de ver por que não estava dando certo a minha metodologia. Sempre existia, tem um evento, né? Vai sair, vai tomar uns drinks, vai um dia que alguém vai te chamar para comer, você fala, a minha dieta não segue o cardápio, né? Não tem opções muito saudáveis aqui desse restaurante, por exemplo. Sim. Então, eu tentei outras terapias também de forma holísticas que também ajudaram. E chegou num ponto que eu já estava chegando no nível da obesidade. Sim. Então, eu fui recorrer também à parte de saúde, da parte toda médica e sistema imunológico e todo o sistema de saúde. E eu vi que precisava emagrecer. Fui diagnosticada como pré-diabetes, né, do nível de elevado de gordura no fígado. E fiz a entrada de uso do Ozempic. Sim. Isso me ajudou bastante. Eu ainda mantenho, não essa medicação, porque né, no mundo farmacêutico é muito difícil de encontrar essa medicação, mas tem alternativas para essas injeções. E isso me ajudou muito. Acho que complementou essa minha metodologia. Outra coisa que me ajudou da metodologia que, na verdade, você me ensinou, né? Você tem, eu acredito que você ainda tem esse pacote que era uma receita especial, que eu não posso dividir, é segredo, mas ajudou muito a ter todos os nutrientes para o seu corpo ficar saciado. Isso. Eu tinha essa questão de saciar, de saciedade, de temperos, de sabores. Acredito que não seja só a mim que tenha isso. Então, a gente teve essa introdução dessa ingestão de nutrientes diários, né? E teve, além de tudo, que eu achei muito interessante, que eu tenho até hoje, porque já faz muitos meses que eu comecei as minhas sessões, são as sessões de manutenção com você, Ângela. Não só na sua clínica, né? Mas fora. Então, nós trocamos WhatsApp, você sempre me pergunta de como
ficou com o material que você me proporcionou para eu levar para casa, para ter uma reprogramação. Que são os áudios, né? Aqui que você são os tem. áudios na hora de despertar e na hora de dormir. E é uma reprogramação mental, porque eu aprendi com a Ângela que quando nós estamos com os olhos abertos, temos nossa consciência, nós temos o subconsciente, temos o inconsciente. E o que a gente escuta, às vezes, dormindo, porque já me aconteceu nessa sessão de hipnose, acho que uma sessão, eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente dormi e achei que perdi conteúdo, me senti super mal, porque eu não estava nem sabendo onde eu estava, e pensei, será que faz efeito? E aí eu comecei a entender que faz, que o nosso cérebro registra essa programação, selou. E hoje, Ângela, eu sou muito grata, né? Eu continuo com essa medicação porque eu ainda sou pré-diabetes, eu não tenho interesse de ser diabetes total. Com certeza. Cuidar da minha saúde, mas chegou num ponto que afetou a minha saúde nesse nível. E deixa eu só acrescentar aqui, Giovana, a medicação, ela tem um momento certo, né? Então, aqui muitas pessoas estão usando de forma errada, né? Estão usando sem fazer nada, sem mudar hábitos, sem se exercitar, e está escrito na bula, né? Que a medicação não vai fazer milagre, você tem que se alimentar bem e você tem que fazer exercício, tá? E durante também, né, né, o seu caso, assim, você, né, realmente precisou porque você era pré-diabética, você também foi atrás para reprogramar a mente, porque o que acontece, muitas pessoas usam, né, o Ozempic e as outras marcas, não fazem absolutamente nada para mudar, e aí quando para, volta tudo, ou ainda mais, né? E isso é um problema seríssimo que está acontecendo. Sim, tem muitas pessoas que têm acesso a essas medicações sem a prescrição médica. Eu não sei como funciona isso no Brasil, mas aqui eu não sei. Eu acredito que tem pessoas que têm acesso a genéricos, a alternativas de outros laboratórios que não seja do Ozempic. Mas aqui na Irlanda eu tive que ter uma prescrição médica e eu só consegui a medicação porque eu tinha um laudo dizendo sobre a esteatose, que é a gordura no fígado. E eu tive a prescrição e eu tenho um acompanhamento médico sobre isso. As pessoas... com a programação, o que eu acho importante ressaltar, Ângela, é que algo aconteceu em mim que as porções que eu ingeria, eu passei mal. Eu começava a passar mal. Isso mesmo antes da medicação. Alguma coisa deu que meu corpo falava assim, stop, vamos dar uma parada, porque você já ingeriu o que você precisava ingerir. Então, automaticamente, eu tive um respaldo de alguma programação, que é uma técnica da Ângela, que é ela que você vai explicar melhor, mas que funciona realmente. Então, eu vi que comendo menos, eu me saciava, tinha um menor apetite, essa coisa dos sabores que precisava ser ingeridos, não era uma desculpa para ter os dissabores da vida. Então, eu sempre, aqui em Dublin a gente faz muita caminhada, eu gosto muito de ir na piscina, então eu vou na piscina, eu não gosto muito dessa coisa de musculação, mas tem que fazer um exercício, comer melhor, tem que ter hábitos mais saudáveis. Eu parei um pouco com as minhas dietas malucas, completamente maluca. A hipnose, eu inventei, peguei na internet. Né? Só para ressaltar, com a hipnose a gente não trabalha com dietas restritivas. Com isso que você falou, a questão do seu corpo não aceitava mais porções, né? É tudo naturalmente que a gente foi feito, a gente fez uma reconexão com o corpo e a mente, tá? E ao ponto de quando você exagerava, ia um pouco além do que era, né, o necessário em relação à alimentação, é que, né, você estava na Giovana, né, anterior, você fazia isso o tempo inteiro, né, você ia além dos seus limites. Então, isso com hipnose a gente consegue equilibrar de novo, né, reconectar o corpo com a mente para escutar os sinais, né, de saciedade. E a fome emocional também, né, foi algo que a gente trabalhou bastante, né. Comer as nossas emoções, completamente. Isso ajudou muito.
ajudou real. Então, assim, eu sinto que enquanto eu resolvia as minhas questões dos meus problemas, assim como todo mundo tem, Sim. foi tendo uma redução natural de peso, né? Esses 16 quilos, é importante ressaltar que eu não perdi em um mês. Ah, Não. mas se tivesse feito exercício, pago um personal trainer, isso seria reduzido rápido. Sim. Talvez, mas e a persistência para continuar? Isso é um Não. processo. E para mim é um processo que a gente tem que nomear meses, né? Mas para mim foi um processo que demorou mais de um ano para ter Sim. essa perda de 16 quilos. Uhum. Porque tinha o efeito rebote, tinha o comer as Sim. emoções, e aí, né, você acaba saindo dos padrões. Então eu tento, Uhum. né, eu trabalho hoje no escritório, então eu tenho um horário mais restrito de almoço, por exemplo. Às Uhum. vezes eu faço um jejum intermitente e à noite a minha refeição não é uma coisa de doses cavalares. Eu não sinto fome à noite. Uhum. Então eu faço uma opção de comer porções menores, que não é uma lasanha, né? É. Eu como uma salada de frutas, Escolhas, eu né? faço um sanduíche de massa de tapioca, alguma coisa assim. Mas de vez em quando eu eu Sim, não eu como um hambúrguer, né? Então é exatamente. aquela coisa de não ter restrição, né? Eu vou sair, vou tomar um drink. Então não é Exatamente, uma né? loucura. Não é Não, cortar os maus saber, hábitos por completo. Não foi assim. É um não, processo longo de persistência e de respaldo. isso, No meu caso da Ângela, porque em vários momentos que eu passei difíceis, eu mandava um WhatsApp e falava assim, Ângela, acho que não tá funcionando tal coisa, porque tem essas situações acontecendo sim, que eu faço, né? me ajuda, E a Ângela né? E a E Ângela tinha sempre uma cartada na manga, uma sessão de manutenção, alguma ah, coisa dizendo que o corpo ele absorve todos os sentimentos, as dores, as amarguras, os sabores da vida é, também. então, em relação a isso, né, Giovana, as escolhas também melhoraram, né, as escolhas, e não é, né, aquele sacrifício todo, como você falou, Não, você se dá o luxo de vez em quando sair com os amigos, comer um hambúrguer, tomar um drink, não é restrição, né, não, é um estilo de vida diferente que você construiu, né, por isso que exatamente. levou mais tempo, mas é algo assim definitivo. Ou você se vê como a Giovana antiga, antes da gente começar. E Você se vê. regularizou o meu sono. Eu não sei se os seus ouvintes têm problema de insônia ou Sim. pessoa que troca, né, o dia pela noite ou dorme super pouco, regularizou bastante. Começou a ser introduzida uma leve rotina, Sim. foi bem aos poucos, óbvio que a gente não consegue seguir isso 7 dias, né, 24/7 sempre, Não. mas teve inserção de mudança de hábitos. Eu comecei a entender o limite do meu corpo e respeitar. Sabe aquela coisa, sobrou aqui uma comidinha aqui no prato, não, se eu não quiser comer, ela vai ficar ali. Se eu quiser repetir, eu vou repetir, porque eu sei que a minha próxima refeição não vai ser do mesmo peso que foi uma outra que teve um desfalque, sabe? Exatamente. Exatamente. Aí você falou tudo. E sono a questão do sono são maioria, porque o sono faz parte, né, dos nossos pilares, que é a alimentação, a ingestão de água, o exercício físico e o sono. Um sono de qualidade faz muita diferença no emagrecimento, porque Muita quem diferença. dorme bem produz muito cortisol e quem não dorme bem não consegue fazer escolhas boas em relação à alimentação. Tá? A tendência é sempre ir para algo mais gorduroso, para mais açúcar, né? Para com o objetivo de manter energia naquele dia em alta, mas são também os áudios, e a gente também trabalhou para regular o sono, mas os áudios são o que realmente funcionam, esses áudios que eu forneço, né, para todas meus pacientes, né, para escutarem em casa. Eles são tão importantes quanto nossas sessões, né? Então, é, Sim. e só para pensar num lado de quando a gente pensa assim, mas e o efeito rebote, né? Imagino que as pessoas que estejam assistindo ou vão assistir em outra hora vão Uhum. perguntar. Uhum. Não teve um momento de um colapso total? Teve, mas o corpo, ele não permite. Porque muitas vezes eu ia deitar e eu começava a passar mal. Realmente, tinha
uma indigestão muito forte. E Sim. olhando na balança, em nenhum momento eu voltei a engordar. Lógico, sendo mulher, nós temos nosso momento de Sim. período, né? O período feminino, as nossas flores, que elas não nos favorecem, É, porque tem um momento de, né, de fúria, um momento de querer atacar uma comida, sim. tem momento que a gente come as nossas emoções, mas em nenhum momento eu vi um aumento de peso de acima de 2 quilos. E geralmente esse aumento de peso de 2 quilos foi porque eu fui fazer uma viagem, eu gosto muito de viajar, viajo às Sim. vezes 2, 3 noites, você Uhum. acaba comendo, né, o que o país te oferece, ou vai sair, vai degustar os drinks exóticos do país, Uhum. ou nesses Exatamente. momentos das flores. E eu nunca mais tive um efeito rebote de tipo, Uhum. pá, engordei 9 É. quilos. E aqui, Sempre mantém ou emagrece. O é, máximo que eu voltei a engordar de um efeito rebote foram 2 quilos. Essa então, coisa de que vou que comprar é normal, número né? maior de roupa porque não entro mais, tá ao contrário. As minhas roupas, eu tô resgatando as roupas Ah, antigas, da época que eu era muito mais magra do peso que eu tô uhum. hoje. E é uma sensação maravilhosa, né, Gi? Sim, é uma sensação de você estar de volta à sua essência, de É, autoconstrução. Eu ainda não cheguei na minha meta, eu sim, acho tá que, né, certo, tá perto, tá tá bem certo. perto, Uhum. mas como eu preferi um processo de, sem ser o processo extremo, eu entendo que Uhum. seja um processo que a gente tem que ter uma espera. É um Sim, processo longo, mas que eu sei que o resultado é brilhante. E o melhor, não tem efeito rebote, né? Não sim, engordamos, engordei 9 quilos. Isso para mim é exatamente. muito importante. E as nossas sessões, né? De Uhum. manutenção, os áudios, o estar em contato, você querer saber Sim, como que está sendo a minha rotina. Isso é uma coisa que vai muito além do que o programa inicial das sim. sessões em Uhum. clínica, né? Ou as sessões virtuais, que eu sei que você também trabalha com as pessoas virtualmente. Sim, sim, é. Então, você foi uma das primeiras, né, do método Slim Forever. Então, cada uma tem um tempo, né? E sim, não é assim aquela perda de peso como uma dieta restritiva, não, porque a gente vai ajustando tudo, a gente vai indo nas causas, a gente vai corrigindo as causas. Isso leva um tempo, isso leva porque é uma coisa permanente, é para a vida toda, né, Gi? É para a vida toda isso aqui, né? Então tem que ter paciência, tem que e deixa eu também te perguntar o que que mudou na autoestima, no amor próprio, no autocuidado Tudo, nesse processo. mudou tudo. Mudou tudo. Eu tem uma parte que é importante até você falado isso, que eu realmente não sei porque não me ocorreu te falar, mas é a parte quando você olha no espelho. E uma vez eu vi um vídeo de uma atriz super famosa que ela olhava no espelho e ela estava lindíssima e ela falava assim, I would eat myself. E é basicamente essa sensação. Me olhava no espelho e eu não via mais uma pessoa. Por mais que a balança não estava correspondendo com o peso ideal que eu gostaria de ter ali alcançado, né, no Não. target, eu me olhava e não me sentia mais aquela pessoa que estava perdendo os movimentos, que estava realmente usando tamanhos de roupas Sim, absurdos que não me cabia. Eu olhava e via uma mulher linda, realizada, tranquila. Nossa, chega até a dar uma pontinha de emoção, porque você se enxerga de uma forma diferente. Ok, nem não estou já ficou no peso magra, né? ideal. Não sou uma mulher tamanho XS, né, magra, Uhum. mas eu me sinto muito bem hoje com o peso que eu tô, a forma como eu conduzo a minha vida. Eu me olho e eu tenho vontade de me cuidar, como eu sempre me cuidei, Sim, e eu olho um reflexo de uma coisa que, para mim, ainda tô no meu processo, mas eu não tenho aquele olhar destrutivo. exato. Eu tenho um olhar de falar, nossa, cheguei até aqui, que É. força, que vibração. Exatamente, né? É, Porque essa é a base de tudo, é o amor próprio, né? Desde a primeira sessão, quando você chegou a mim, né, e estava nesse momento assim lá, bem crítico, assim, até ali a gente conversou e falou, não, isso aqui vai ser baseado no amor e você vai começar a se amar desde agora, você não vai esperar até você chegar no seu peso não. ideal. E esse é o segredo da jornada a ser mais leve, não é, né, o amor próprio.
Cheguei até a me emocionar aqui, não tava no meu script essa parte, mas é bom saber como é uma live, é tudo muito natural, não tenho nada muito programado, é a realidade nua e crua. E isso eu acho que é o resultado mais importante, é você se amar de volta, se sentir bem, não se sentir destemida e aquela coisa de comparações, né? Porque tem muito isso. Acho que a pessoa também que tem uma magreza muito grande, ela também tem uma comparação. Sim. E você fica assim, poxa, tal coisa não aconteceu por causa do excesso de peso. E já faz muito tempo que eu posso dizer que esse pensamento não ocorre. Eu sei o meu lugar, né? Eu sei quem eu sou, eu sei ainda a jornada que me aguarda, mas esse sentimento é libertador. Você se sente que uma mulher mais empoderada, você sente que você não está sozinha porque você tem um acompanhamento, e você muda. É uma mudança, né, externa e interna. É uma capabilização, sei lá se a gente pode colocar como isso, capacitação de um giro de 180 graus. É uma mudança e realmente muda, transforma, transformadora. Então, Sim, super sim. recomendo. Obrigada. Quem ainda está pensando em fazer, faça. Faça, comece, inicia, e é um processo, né? É difícil, tem uma hora que a gente tem vontade de largar tudo e sair correndo. Mas insista, a persistência, né, de rotinas é muito importante ter uma disciplina. Mas a gente tem que saber que no dia que a gente falha, foi só um dia. No outro dia, continuamos nossa guerra, né? Exatamente, né? E assim, é difícil, mas a gente tem que escolher nosso difícil. Ficar do jeito que você tava, né? Isso é difícil, né? Você Insustentável, insustentável, Angela. Começa escutar da... que você novíssima, já tá pré-diabética com problema, né? Potencial de problema no fígado. Isso é difícil, né? Então, a gente tem O que... problema que eu não mencionei, que eu já tinha, mas piorou muito com o aumento de peso, foi o problema de coluna. Eu tinha um problema, eu ainda tenho, né? Porque é uma coisa que medicamente foi constatada. Eu tenho eu nunca sei se é artrite ou artrose na lombar, em uma das minhas vértebras, então isso é para sempre, mas você pode aliviar a dor da inflamação, né? E produtos inflamatórios são coisas que a gente ingere. Então, no ápice do meu peso, né, nessa perda de 16 quilos, eu tinha dificuldade de movimentos, porque me doía tudo. Então, se eu tenho que estar com dificuldade, eu não conseguia me exercitar. Era difícil. Né? A ciática muito forte, tomando outras medicações para passar a dor. Então, a dor física. Então, tendo alívio de peso, você alivia o seu corpo. Você diminui as suas dores físicas e emocionais. E, de novo, é uma jornada, né? Temos que abrir mão de um monte de coisas. E, ao mesmo tempo, não abrimos mão de tudo. A gente só ajusta. A gente ajusta. Exatamente, né? Não é restrição, é uma jornada, é uma mudança, né, de dentro para fora. Então, não é só sobre perda de peso, né? É um novo relacionamento, né, com você mesmo, né? Colocou Então, bem posto isso, é um novo relacionamento. É um novo então, horizonte que nós abrimos para nós mesmos. exatamente. Só para finalizar aqui, vamos só tocar na parte da hipnose, porque você nem gostou, né? Das sessões de hipnose. Só porque ainda tem muito preconceito, tem muitas pessoas que não conhecem, né, a hipnose. Então, fala só um pouquinho a tua experiência da hipnose em si, das nossas sessões, né? Obviamente, falei bastante da jornada. As nossas sessões, eu só mencionei o ponto que teve uma sessão que eu dormi. As nossas sessões eram presenciais, eu ia na clínica de atendimento da Ângela, como eu falei, já começou, já tem bastantes meses. Era uma sessão de muita conversa e uma sessão que você tem que se sentir bem relaxado e confiar no profissional para deixar as coisas fluírem. Então, você sente muitas coisas energeticamente falando, e eu me sentia muito no caminho que estava sendo trilhada nessa selagem de programação do meu subconsciente, do meu inconsciente, né? Porque do consciente são muitas nossas ações. Teve todo o acompanhamento, teve momentos que eu, no meio da sessão, né? Teve uma que eu dormi
inesperadamente, que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu Sim. tinha certeza que aquilo programou. Teve outras que eu saía e falava assim, nossa, eu me vi de uma forma que é a forma que eu me vejo no espelho. Teve outras sessões que você sai com crises de choro para entender o processo, porque você fica pensando, né, ficava pensando, nossa, como eu deixei chegar até aqui? Como eu não tomei uma atitude antes? E tem muita troca, né? Depois dessas sessões, eu voltava para casa mentalmente drenada. Tinha dias que eu não conseguia ir fazer um exercício. O meu exercício era a minha caminhada da clínica para minha casa, que eu demorava meia hora a pé, mais ou menos. E cansada. Eu ia dormir e no dia seguinte, né, acordava, ouvia os meus áudios. Na hora de dormir tinha o áudio de despertar e o áudio de adormecer. Fazia as minhas nutrições da mágica que a Ângela trabalha na clínica, que é a mágica que vocês precisam fazer o programa para saber qual é. Eu não posso compartilhar com vocês. E tinha essa parte do dia a dia que ia fazendo o efeito. Então, daqui a 2, 3 dias, a Ângela sempre me mandava um áudio. E aí? Como é que é? Como é que estamos se sentindo? E eu sempre falava, nossa, senti que tal coisa saiu de mim, que tal coisa começou a permear sobre mim, sobre as minhas escolhas. Senti que eu tô com menos dor na minha coluna, né? Então, tem todo um trabalho de acompanhamento. Sim. O que eu posso dizer é, não tenha medo. Você precisa confiar na profissional e você precisa confiar em você para achar que, para internalizar, né? A gente internaliza o que a gente escuta durante a sessão de hipnose, deixa fluir e deixa sair. É uma troca. Então, tem uma manutenção, né? A Ângela, até hoje, a gente, né? Eu tô aqui hoje no convite, não é à toa. Nós mantemos em contato, continuamos sabendo o que acontece na minha vida. Até chegar no seu peso ideal, né? Ou para sempre a gente vai, né? Eu sempre mantenho essa relação, porque senão o que acontece? A pessoa começa a associar né, o término do tratamento com agora eu vou estagnar. Não. Então eu não quero isso, por isso tem a manutenção, tem esse contato direto, e aí, né? Então, para não ter essa possibilidade de associar, ok, terminou o tratamento, agora, então, né, até você conseguir chegar no seu peso ideal, que eu tenho certeza absoluta que não está longe, né? Estamos caminhando para isso. Eu nunca fui largada. Se esse é o medo que as pessoas terem, a Ângela pega na mão e te acompanha em todo o processo. Sim. E seguimos, né, Ângela? Que tem algumas coisas que eu não sei, eu não abordei esse assunto antes, porque eu não sabia até que ponto eu podia contar como funciona dentro da minha sessão de hipnose. Mas mexe bastante com as suas emoções. Você toma muitas decisões e você em um momento se sente sozinha. Eu vi muitas coisas. Tem momento que eu achava que era uma sessão assim meio que de transgressão, onde você quer se ver, onde você esteve. Exatamente. E isso né, isso é ciência, não estamos falando aqui de coisas apenas de holística, é energia e as palavras, ela tem muito poder. Um outro ponto curioso que eu acho que, lógico, né, eu fiz outras questões holísticas para autoconhecimento do mundo da psique, mas tem muita coisa que eu aprendi, uma delas foi da hipnose. Quando a gente vai fazer uma ação, na hora que eu vou executar qualquer ação que seja, principalmente de ação realizada, né, o que eu quero fazer da minha vida e também no mundo da alimentação, eu internalizo, eu penso, e aquilo para eu verbalizar, para ter uma ação, eu tenho que internalizar tudo que entrou. Então é muito importante ter os seus caminhos limpos, internos, escutar, entender, realmente se imaginar naquele processo trilhado durante a hipnose do emagrecimento, desse processo do Slim Fit, para você depois entender o que eu posso soltar, o que pode isso virar uma ação, o que eu vou transformar disso. E esse é um processo que eu carrego não só no processo de emagrecimento, assim, se eu falei, eu preciso melhorar. Então, eu não consigo me ver no peso que eu estava antes. Acho que tem fotos minhas no Instagram. Tem, quando eu comecei a jornada. Tem, se quiser depois, os curiosos vão lá dar uma investigada no Insta da Ângela. E
eu não me vejo nunca mais, independente das questões, né, de problemas Sim. que a gente vai passar, de comentar essas emoções, eu nunca mais quero ter esse efeito rebote. Uhum. Ali, para mim, engordar são 2 quilos e eu sempre penso, tô ali no período das flores femininas, né, que é a nossa saúde, e tenho acompanhamento, e vou ter acompanhamento da Ângela até o final da minha jornada. Uhum. E é bem isso, né? É não deixar, sabe? Porque muitas mulheres vão deixando dois, aí mais outros 5, e é Então, assim que 25 no acontece, foi final, assim que né? aconteceu com você, né? Então agora, com certeza, você já está com outra mente, né, reprogramada, então você nem precisa mais ter medo disso, né? O foco agora é continuar para você chegar, né, no teu isso já está bem próximo, né? Eu acho que o pior você Bem próximo. passou, assim, o mais difícil você já fez, que é o começo. Sim, Porque o começo é uma, como você falou, é uma virada assim completa, mudar hábitos, crenças e emoções, né? É onde a gente mexe. Não é fácil, então, porque a nossa mente ela gosta do que é familiar, entendeu? Ela é bem acomodada, né, Giovana? ela é muito incomodada e eu tava bem resistente, né, no início. Não, não é que eu tava incrédula, mas eu falava, como assim, É porque você né? tinha tentado tantas coisas, a maioria das mulheres vem a mim um pouco assim, descrente, porque tentaram tantas coisas que não funcionaram, aí, é mais uma coisa, só que não é, tá, né? Isso aqui é reprogramação mental, então, se você realmente dá uma chance, né, não desiste assim na primeira, na segunda Não, sessão, mas vamos juntas, né, e persiste um pouco, daqui a pouco você tem resultado, né? E é sim, rápido, né? Mais rápido que a gente imagina, assim, detalhes vão acontecendo desde a primeira sessão, né? Ali que a gente foi fazendo ajuste de porções, escolhas melhores, e a questão do doce, né? A gente fez uma sessão específica para diminuir os desejos dos doces e comidas fast food. Então, é completo, né? É um a procedimento. comida fast food pra mim foi a mais difícil, ainda mais Uhum. que eu hoje já não tenho mais esse emprego, mas eu trabalhei muito tempo no mundo da hospitality, né, no mundo de serviços de alimentos e bebidas, e tá lá o seu fácil acesso, tá pronto, é só comer, é só colocar no forno. É. Então eu tive que fui mais resistente porque eu tive que ter um hábito mais saudável, né, Uhum. de cozinhar. Quando hoje eu não cozinho, muitas vezes eu compro uma coisa que vai virar uma salada, Pra- sabe assim? Fazer um cuscuz, é. alguma coisa assim, que não vai tomar 1 hora do meu tempo, vai tomar menos, mas por opções mais saudáveis. Uhum. É um processo, eu tive resistência sim, eu fiquei inconformada sim, eu Sim. falei, não vai dar resultado, mas eu não quis largar, porque eu falei, é o processo de disciplina, consistência, de resiliência Sim. Exatamente. e de acompanhamento, né, de não sentir sozinha, de alguém Exatamente. pegando a sua mão e falar, É. vai, Não vai, desistir mas eu de tô aqui. você, né? É, Não desistir de não, você. É isso que eu não, acho que é o mais vai. importante. Importante. É, Essa parte do amor próprio, ele só cresceu, né? Ele só exatamente. cresceu. A imagem do Uhum. espelho ilustra quem eu me vejo, quem eu me sinto. E, e eu me sinto no processo, na jornada. Exatamente, né? Uma jornada linda, né? Linda. Linda E com e resultados positivos, o que é o mais importante. Sem exatamente. resultado, existe resultado. Exatamente. Ó, Giovana, muito obrigada Obrigada, por participar aqui, Ângela. pelo seu tempo. Eu sou muito grata, sabe? Como eu sempre falo, desde o início é um prazer trabalhar com você. A gente, né? Além de fazer todo o trabalho, esse trabalho sério, a gente também tá altas risadas, né? Na nossa clínica também. Verdade. E então é sempre um prazer, né, estar juntas e a gente continuamos juntas até, né, a gente conseguir o resultado que você merece e que está bem perto, Ninguém né? solta a mão de ninguém. Trilhamos juntas e eu que te agradeço a esse tempo e a sua dedicação. Porque, como eu falei, não foram apenas 6 sessões, 8 sessões. É um acompanhamento até dos dias de hoje. Já são muitos meses que Uhum, seguimos juntas. E vamos continuar exatamente. assim.
Isso aí, juntas, vamos né? continuar, né? Obrigada, Oi, Ângela. obrigada a Obrigada pelo você. tempo, pelo carinho, pela sua amizade, por poder participar daqui, de dar um depoimento tão realístico, tão verdadeiro, tão honesto. De fazer um tempinho aqui para nossa live. Sim, Minha e primeira live. ajudar, né? Que vai ajudar talvez outras mulheres que se encontram numa situação difícil como você estava. Então, esse é o objetivo dessa live, né? Para as pessoas entenderem como é o processo dentro, né? Porque ainda existe assim muito algo assim que as pessoas não conhecem ainda muito sobre hipnose. Então, alguém vindo aqui falar é diferente, né? Compartilhar a tua experiência, os Sim, resultados. Então, é, eu que agradeço. é. Muito obrigada, tá? De Obrigada, coração. Ângela. Tá? Vamos criar essa consciência da hipnose do emagrecimento, Uhum. disseminar esses vídeos para ajuda. E no momento de desespero, não continue nele. Procure ajuda, procure uma hipnose, uma Uhum. ajuda, né, de um Sim. profissional qualificado para isso, porque a Ângela também é Uhum. qualificada. Sim. Tem outras clientes assim como eu, para Uhum. poder ajudar as pessoas. A gente está em desespero, mas tem volta para resgatar a sua essência, a sua beleza, o seu amor próprio. Tem, Tem volta sim. tem, né? E você é a prova disso. Muito obrigada, Giovana. Um beijão para Obrigada, Angela. você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.